Santo Antônio. A história por trás do santo casamenteiro. Você provavelmente já ouviu falar dele. O santo dos namorados, o santo casamenteiro, aquele que ajuda a encontrar coisas perdidas. Mas quem foi, de verdade, Santo Antônio? De onde vem essa fama toda? E mais, sabia que ele nem nasceu na Itália, e que o apelido dele nem deveria ser de Pádua? Se acomoda aí, porque hoje, no Curiosamente Descobre, você vai conhecer a história cheia de curiosidades, milagres e viagens de um dos santos mais amados do mundo. Quem foi Santo Antônio? Para começar, Santo Antônio não se chamava Antônio. O nome de batismo dele era, segura aí, Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Nome de rei, né? Ele nasceu lá em Lisboa, Portugal, no ano de 1195, numa família rica e muito religiosa. Desde cedo, Fernando não parecia interessado nas riquezas e na vida confortável que poderia ter. Enquanto os amigos sonhavam com castelos, ele já sonhava com mosteiros, livros e oração. Com cerca de 15 anos, ele decidiu seguir a vida religiosa e entrou na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, onde ficou por quase uma década mergulhado nos estudos. Mas aí, acontece uma virada na vida dele. Ele começa a ouvir falar dos franciscanos, aquele grupo de religiosos super simples, que pregavam a pobreza e iam pelo mundo anunciando o evangelho. Isso mexeu tanto com ele, que ele decide: é isso. Quero ser missionário, quero viver na simplicidade e pregar o evangelho como eles. Aí, troca de ordem e troca de nome. Fernando vira Antônio, em homenagem a Santo Antão, o pai dos monges do deserto. Viagens e missão. Sabe aquela pessoa que não para quieta? Santo Antônio era assim. Depois de entrar para os franciscanos, ele decidiu que queria ser missionário na África. A ideia era ir para lá para ajudar e, se fosse preciso, até morrer como mártir. Mas, não deu muito certo. Chegando na África, ficou doente. Bem doente. Mal conseguiu começar a missão e precisou voltar para casa. Só que na viagem de volta, adivinha? Tempestade. Naufrágio. E ele acaba, nada mais, nada menos, do que na Itália. E foi aí que a vida dele muda completamente. Na Itália, ele começa a ser visto pelos outros franciscanos como mais um. Quase ninguém sabia do talento dele. Afinal, ele era quieto, discreto, aquele cara que ficava mais na dele. Até que, num belo dia, em uma cerimônia, um pregador não apareceu, e pediram para ele, meio que de última hora, fazer uma pregação. E, gente, foi um show. A galera ficou chocada com a inteligência, a clareza e a forma como ele falava sobre Deus. A partir dali, não parou mais. Viajou por várias cidades da Itália e da França, sempre pregando, ensinando e ajudando as pessoas, especialmente os mais pobres. Ele se destacou tanto que foi chamado de Martelo dos Hereges, porque, com sua fala, conseguia convencer até os mais teimosos. Milagres atribuídos a Santo Antônio. Mas, claro, além de ser um super pregador, Santo Antônio ficou conhecido também pelos milagres. E olha, são muitos. Quer ver alguns dos mais famosos? O Sermão aos Peixes. Certa vez, ele estava tentando convencer uma galera que simplesmente não queria ouvir. Então ele foi até o rio, olhou para a água e começou a pregar para os peixes. E, pasmem, os peixes começaram a colocar a cabeça para fora, como se estivessem ouvindo tudinho. A multidão que estava ignorando ficou tão chocada com a cena, que acabou se convertendo. O milagre do pão. Sabe aquele pãozinho que as igrejas distribuem no dia de Santo Antônio? Isso vem de uma história em que uma criança se afogou e, desesperada, a mãe fez uma promessa para Santo Antônio: se meu filho viver, vou doar o peso dele em pão para os pobres. E, milagre! A criança viveu. O casamenteiro. Agora segura essa. Por que Santo Antônio é considerado o santo dos casamentos? Conta a história que uma jovem, muito pobre, não conseguia se casar porque não tinha dote, naquela época,
era preciso ter dinheiro para casar, acredita? Ela rezou tanto, pediu tanto, que Santo Antônio apareceu e, plim, deu para ela uma moeda de ouro, com a recomendação de usá-la sabiamente. Resultado, ela conseguiu o que precisava e se casou. Desde então, Santo Antônio ficou famoso como o santo dos casamentos e dos amores correspondidos. O santo das coisas perdidas. E essa você com certeza já ouviu: Santo Antônio, me ajuda a encontrar. Isso vem de um episódio em que um noviço pegou um livro muito importante dele sem avisar. Antônio rezou, pediu, e, milagre. O noviço voltou, devolveu o livro e ainda pediu perdão. A partir disso, ele ficou conhecido como aquele que ajuda a encontrar coisas perdidas, ou até amores perdidos. Morte e canonização. A vida de Santo Antônio foi intensa e curta. Ele morreu bem jovem, com apenas 36 anos, no dia 13 de junho de 1231, na cidade de Pádua, na Itália. O impacto dele foi tão grande que, menos de um ano depois, foi declarado santo. Isso mesmo, um dos processos mais rápidos da história da Igreja. Anos depois, quando abriram seu túmulo, o corpo estava já em decomposição, mas a língua estava intacta. Isso foi interpretado como um sinal do poder da sua palavra, da sua pregação. Legado e curiosidades. Hoje, Santo Antônio é um dos santos mais populares do mundo. É o padroeiro dos pobres, dos viajantes, dos casamentos e das coisas perdidas. Claro. No Brasil, ele é super celebrado, principalmente no mês de junho, junto com as festas juninas. Tem distribuição de pão, simpatias para casar, missas, procissões. E olha, se você já pediu para ele te ajudar a achar a chave, o documento, ou até um crush, você faz parte dessa tradição que atravessa séculos. E aí, gostou de descobrir tudo isso sobre Santo Antônio? Agora você já sabe que ele é muito mais do que só o santo casamenteiro. É uma história cheia de fé, desafios, milagres e curiosidades. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e continue assistindo.